O livro de Apocalipse ele foi escrito de uma maneira enigmática, né? Ele que foi dado por Jesus a João quando este estava preso na ilha de Patmos, para que João pudesse anunciar a sua igreja, né, a igreja de Cristo, sobre os eventos escatológicos, ou seja, os eventos do tempo do fim. Então, muitas coisas que João viu, ele usou ali de simbologias, né? Ele fez comparações, porque a visão e a revelação foi tão profunda, foi assim de um nível tão difícil de entendimento, que muitas vezes ele precisou ali da ajuda de anjos para que pudesse interpretar para ele, né, aquilo que ele estava vendo, porque humanamente falando, ele não conseguiria entender, né, aquelas mensagens de Deus, aquelas promessas de Deus. Então, João, ele começa a narrar, né, e muitas coisas ali são literais, mas a grande maioria, elas não são, né? Assim como acontece nos sonhos, né? E quem tem visões espirituais sabe que ali tem uma mensagem oculta que precisa ser revelado, né? Para que possamos saber qual é a vontade divina, né? O que Deus está querendo ali fazer conhecido. Então, o livro de Apocalipse, né? Nós precisamos mesmo, né, desse discernimento espiritual, porque muita heresia, muita confusão bíblica, né, ela também sai desse livro, né, por pessoas que colocam, né, a visão humana, né, e não colocam ali o verdadeiro, né, pensamento de Deus, né, começam a acrescentar, né, a tirar também as palavras desse livro, colocando as suas próprias interpretações por causa, né, das suas próprias vaidades, daquilo que realmente importa para cada um. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque o Senhor Jesus disse que pragas, né, desse livro cairão sobre aqueles que tentarem fazer algo assim. Então, é assim, de muita responsabilidade o estudo e o ensino sobre o livro de Apocalipse. Então, né, voltando aqui, né, para o texto, quando chega no capítulo 22, João ele começa a narrar sobre a Nova Jerusalém, né, que é uma capital, vai ser a capital mundial, onde Deus vai estar governando, né, o mundo. Deus, né, Pai, e o Cordeiro, né, que é Cristo Jesus. E como um pastor, ele cuida das suas ovelhas, ele apacenta as suas ovelhas. Então aqui fala, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Né? Então aqui está dizendo que nessa cidade, né, tem um rio que vem do trono de Deus, né, do lugar onde vai estar a cadeira de Deus, o seu governo central ali. Né? Quando fala Deus, né, aqui mostra, né, um triunvirato, né? Porque Deus é um conjunto de 3 magníficos seres espirituais, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E eles governam, né? E eles são um, né? Então Deus é uma função. Então ali, né, fala desse trono de Deus, o governo central de Deus vai estar no meio dos homens, né? Então fala que sai um rio puro dessa água e da água da vida. Em algumas versões fala águas vivas, né? Claro como cristal. Então fala da pureza, né? Realmente não tem contaminação, né? Porque é uma vida humana, né? Os novos céus, uma nova terra vai ser recriado e os elementos, né, da terra, eles, né,
vão ali fazer parte, né, do equilíbrio da vida humana, né, do desenvolvimento do nosso ser, do nosso corpo. Mas aqui não está falando apenas da parte física, mas sim também da parte espiritual, porque aquilo que procede do trono de Deus são as suas palavras, são as suas leis, são as suas vontades, que nos dão, né, prazer, que vai nos dar prazer, que vai corresponder com todos os nossos anseios, né? Vai nos saciar, vai nos deixar fartos, né? As palavras de Deus, elas nos lavam também, elas nos limpam, elas colocam a nossa vida, aqui falando, né, na alma, ela faz com que a nossa alma não viva em desequilíbrio, né? Ela viva em equilíbrio. Porque as palavras de Deus, elas nos colocam, né, moldam o nosso caráter, né, a viver ali, né, de uma maneira santa, né, de uma maneira pura. Mas aqui também é de uma forma literal, vai haver um rio, e esse rio, né, teremos acesso para beber, né, para nos lavar. Então, né, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então vem, né? Mas também tem uma mensagem espiritual, né, por trás daquilo que também é literal. Então, no meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida. Então fala que vai ter uma praça nessa cidade. Praça é um lugar de comunhão, né? Fala de vida social. As pessoas que vão ter acesso a esse reino, né, elas vão receber de Deus o direito de herdarem o reino de Deus, que vão ouvir do Pai, vão ouvir de Cristo, né? Vinde benditos de meu Pai, possuir, né, por herança a terra. Então essas pessoas, né, elas vão ter, né, esse acesso a essa praça, esse lugar de comunhão, lugar de amizade, né, de comunhão mesmo uns com os outros, né, uma vida fraternal, uma vida entre irmãos. Nós vamos viver com os nossos irmãos, né, e vai ser uma comunhão perfeita, sem falsidade, né? Vai ser um amor profundo uns com os outros, né? Não que isso não possa acontecer aqui, isso deve acontecer aqui, já nesta vida, né? Mas quando fala assim do futuro, né? Fala que não vai haver nada que possa interferir o relacionamento uns com os outros, né? Então você vê como é que as coisas vão muito mais além, né, daquilo que é literal, né? A compreensão, a mensagem de Deus, ela é muito profunda. Então fala que, né, dos dois lados, né, do rio estava a árvore da vida, que é a mesma árvore que estava no jardim do Éden, que dava vida eterna, né, no corpo para Adão e Eva, para que tivesse, né, esse equilíbrio, né, do corpo. Então são mistérios da vida eterna que não atingem apenas o lado espiritual, né, mas também a vida humana. Então essa árvore, ela traz essa, né, ela dá essa, como é que a gente diz, né, ele completa o equilíbrio da vida humana, né, os nutrientes que precisam, né, para o corpo não adoecer, para o corpo se manter vivo, né, e se manter jovem, e se manter perfeito, com força, com vigor. E fala também que não só os frutos que dão, né, de mês em mês, né, em todas as estações, nunca deixa de produzir fruto, ainda fala que as folhas dessa árvore são para a saúde das nações, né? Então, assim, apenas a folha, ela gera cura, né, para todos os povos,
né, todas as nações. E no sentido espiritual, nós podemos, né, no mundo dos sonhos, das visões, a árvore, ela representa uma personalidade, né, que nós sabemos que é em Deus. Né, Jesus, ele já se manifestou, né, em João 15, dizendo: eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas, e toda vara que está ligada em mim dá fruto. Então, quando nós entendemos no sentido espiritual aqui, nós podemos ver que Deus é essa árvore, né, e esses frutos, né, que Ele dá representam ali seus atributos pessoais, né? Aquilo que Ele é. Aquilo que Ele é, nós poderemos também ser, né? Santidade, justiça, né? A fidelidade, todos esses frutos de Deus, nós também podemos, né? Adquirir, né? Manifestar também na nossa vida, né? Mas aqui a visão também, ela é literal, né? Fala sobre cura. E no sentido espiritual, fala, né, daquilo que Deus é. Ele nos alimenta, né? Ele é aquilo que nutre a nossa vida espiritual, né? Para que possamos viver como Ele é, santos como Ele é, perfeitos como Ele é. Então fala aqui no versículo 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Então, né, as maldições, o que elas são? Elas são sombras, né, que prejudicam a nossa vida, que nos faz dar 2 passos para trás quando nós damos um para frente. Né? As sombras, elas nos ofuscam, elas nos apagam o brilho que nós temos. Né? As maldições, elas definham, né? Elas tiram a vida. Então está dizendo que não vai ter maldição contra alguém, né? Não vai ter, né, as maldições, né, de Deus contra as pessoas ali, e nem uns para com os outros, né? Vai haver a bênção de Deus, né? O contrário das maldições é a bênção, né? É o fruto de tudo aquilo que nós desejamos, de todo o bem, de toda a boa dádiva. Então, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, mais uma vez aqui, né, ratifica esse pensamento de que, né, essa promessa, né, melhor dizendo, de que Deus vai estar no meio do seu povo. Ele vai estar. E os seus servos o servirão. Vai servir no seu governo e vai servir também, né, na vida espiritual, como sacerdotes de Deus para sempre, né? Reis, príncipes vão estar em posições, né, de eminência, de governo, à frente do povo, à frente de pessoas, né? Líderes escolhidos por Deus, né, capacitados por Deus, e ali os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, na sua testa estará o seu nome. Então aqui, né, fala de que assim como Deus é, nós veremos, né, o jeitinho que Ele é, né, porque nós somos imagem e semelhança dEle. Então Ele tem um corpo e nós vamos poder contemplá-lo face a face, sem impedimento, porque não vai haver o pecado, né? E na sua testa estará o seu nome. Então aqui fala, né, o nome de Deus, o nome que é tão oculto, né, por causa do zelo da religião e também por causa, né, para que o homem não venha a ficar proferindo de uma maneira vã o nome de Deus, né? E com isso o ser humano acaba ficando distante,
né, da intimidade com Deus, da pessoa de Deus, porque nós começamos a conhecer uma pessoa, né, primeiramente ali através do nome. Então, nós podemos ver, né, que o povo de Israel, durante muitas gerações, acabou ocultando também, né, essa pessoa, porque Deus se manifestou ao seu povo. E muitos não conhecem a Deus, porque não foi feita essa obra de comunicar o mundo com perfeição. E hoje Deus conta com a sua igreja, para que possa, né, ensinar as pessoas, falar sobre quem Ele é. Então aqui está dizendo que na sua testa estará o seu nome. Então nós saberemos o nome de Deus e poderemos proferir o seu nome, né, sem ter esse peso do pecado, né, de proferir o nome dele de uma maneira vã, né? Então, aqui está dizendo que ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, né? Aqui fala especificamente dessa cidade, né? Não vai haver a necessidade de uma luz solar, porque o Senhor vai iluminar a toda a cidade, né? E então aqui fala de não haver mais noite, significa que não vai haver mais as trevas operando também, sabe? Impedindo, né, de enxergarmos a verdade, enxergarmos, contemplarmos o Senhor, né? Que também fala do conhecimento, né? Não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, né? As coisas que são ocultas, né, acabaram ficando ocultas ao ser humano, todas elas vão ser reveladas, né? Isso eu estou falando já no sentido espiritual. Não vai haver necessidade de ter lâmpada ali para ajudar, né, a clarear as coisas, né? Porque todos nós estaremos vendo, né, contemplando a Deus, contemplando aquilo que os mistérios ocultos por gerações vai estar visíveis, né? E reinarão para todos sempre, né? Aqui fala da eternidade, né? Porque nesse lugar, né, quando ele foi inaugurado, já vai ser a eternidade, né? O momento assim da promessa de Deus, do desejo maior de Deus para toda a humanidade, né? Que estar no meio, né, daquilo que ele criou, que é a coroa da sua criação, que é o ser humano, né? Viver ali em amor, em perfeição, um relacionamento com Deus. Esse é o desejo de Deus para nós. E esse acesso, né, a este lugar, né, mais importante para nós sabermos, que é através de Jesus, através da obra de salvação que ele veio anunciar. É somente através de Jesus que nós vamos alcançar essa vida eterna, esse acesso, né? Nós vamos poder, né, adentrar nesse reino de Deus e servi-lo a Ele por toda a eternidade. Amém? Eu deixo com você essa palavra para que você possa meditar e principalmente, né, guardar no seu coração, né, ansiar pela volta do Senhor Jesus, pelo cumprimento de todas essas palavras, né, e não haver mais essa separação que ainda existe, né, entre o homem e Deus, mas que possamos estar todos juntos, que todos aqueles que ainda faltam para completar, né, o número, né, dos salvos, dos eleitos de Deus, possam ser concluídos e tudo isso possa se cumprir. Amém? Até um próximo vídeo, se Deus quiser.